Bem, nosso propósito é considerar o neocalvinismo da perspectiva histórica e principalmente tratar do neocalvinismo como uma tradição reformada que tem recebido não apenas uma revisão no que diz respeito ao seu uso, à sua utilidade, mas também tem sido motivo para enquadrar diretamente o neocalvinismo com qualquer visão ou qualquer cosmovisão que tratar de cosmovisão. É importante que consideremos esse tema da perspectiva, em primeiro lugar, da história da Igreja. É importante que consideremos também esse tema da perspectiva da história da teologia e de uma teologia que se considera, acima de tudo, reformada. A frase que vocês estão vendo na tela aí, tudo de Cristo para tudo da vida, em certo sentido sintetiza o que se entende por uma cosmovisão cristã reformada de influência do neocalvinismo. Mas é importante que consideremos que a reforma protestante, ela não pode nem ser contida, nem se reduzir ao calvinismo. Estaríamos aqui tratando, portanto, de um reducionismo muito perigoso e que certamente o próprio Calvino abominaria que isso fosse visto desta forma. A reforma protestante foi um movimento, uma revolução espiritual que caracterizou uma renovação da fé cristã. Talvez o princípio que tenhamos que considerar é que a reforma foi uma restauração. É uma discussão, né, o termo reforma, restauração, porque nunca se pretendeu aqui, todos os reformadores, pelo menos da primeira geração, não houve uma pretensão de separar a igreja, de provocar uma cisão. O propósito foi sempre um retorno às antigas doutrinas da graça, considerando aqui os séculos de desvio das antigas doutrinas e que era necessário, portanto, uma restauração. Essa foi a perspectiva de Lutero e certamente foi a perspectiva de Calvino. Quando consideramos os esforços de Calvino para tentar criar a unidade, isso fica bastante evidente. Todos os reformadores sempre tiveram a consciência de que a igreja é una e que essa igreja católica é uma igreja histórica. Portanto, os credos, as informações, a história da igreja nunca foi algo de desprezo ou de desconsideração. Nesse sentido, o calvinismo não pode ser aqui uma nova igreja, mas uma ênfase e um retorno às antigas doutrinas da graça. E a reforma foi objeto de uma revolução que envolveu muitos vasos, muitos séculos, né? Temos aí uma xilografia, na verdade, uma tentativa de reconstruir ou talvez de apresentar essa pluralidade. Nós temos a plena certeza de que nem todos os reformadores são conhecidos ou tiveram aqui escritos que ficaram para a história. Deus usou muitos reformadores. Mas dentre os reformadores, assim como temos que dar um lugar de destaque para Lutero, porque, sem dúvida, Lutero é o pai da reforma, não podemos de forma nenhuma pensar na reforma sem pensar em Lutero. Assim como também temos que considerar o papel, a importância e a relevância de Calvino. E Calvino se constitui aqui, de fato, mesmo os seus mais aqui ácidos inimigos, como um teólogo. E a teologia de Calvino, ela representa, portanto, um princípio, um fundamento muito importante dentro da história da reforma. Eu creio que para entender aqui a reforma da igreja cristã e os avanços que a teologia reformada alcançou, principalmente da sua segunda geração, nós temos que realmente colocar Calvino aqui no centro desta visão. Isso não significa dizer que vamos contrapô-lo a Lutero, são visões diferentes, são aspectos diferentes da reforma. Eu creio que seria interessante começarmos para entender o neocalvinismo olhando para o calvinismo e olhando para quem foi Calvino, qual a sua influência, qual o seu papel, qual a sua contribuição. Daí considerarmos um pouquinho sobre João Calvino e a reforma da igreja cristã, ou a restauração da igreja cristã. Não vou me deter muito aqui na biografia. Na verdade, isso mereceria talvez um momento muito específico, trabalharmos um pouquinho a história de Calvino. É verdade que teríamos alguma dificuldade. Calvino nunca foi aqui de falar muito de si. O próprio processo da sua conversão é um processo aqui que não há muitas informações. Diferente de Lutero, que
nós temos condições de reconstruir a sua vida com uma riqueza de detalhes, essa não é a situação de Calvino, né? Ele, como nós podemos considerar pela a breve, né, biografia que o próprio Beza fez dele, ele se caracteriza muito por uma personalidade muito fechada, não que ele fosse aqui taciturno, né? Há possibilidade de ver que ele tinha uma personalidade evidentemente aqui fechada, mas talvez pelas circunstâncias, pelo peso, pela carga que ele levasse, pelas responsabilidades que ele havia assumido. Também, isso é comum em todos os seus biógrafos, ele tinha sérios problemas de saúde. Além do peso, da responsabilidade, era um homem muito frágil, sujeito a muitas enfermidades, num contexto, uma circunstância onde a medicina lhe ajudava muito pouco. Ele nasceu na França, na verdade foi preparado desde a infância pelo seu pai para assumir cargos e posições. O pai dele parece que projetou na vida de Calvino aqui sonhos que ele tinha para si. Calvino foi preparado para ser um pároco, talvez assumir uma posição de liderança dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Não sabemos ao certo o que foi que fez o seu pai mudar de opinião com relação ao destino de Calvino, mas posteriormente ele acabou conduzindo, depois de ele ter uma formação de teologia católica romana muito aprimorada, ele acabou sendo conduzido para um outro ramo do conhecimento, que foi o direito. Parece que seu pai viu que ele seria evidentemente aqui muito mais bem sucedido para a família e para o próprio pai se ele assumisse aqui a função de advogado. E as várias formações de Calvino mostram que Deus o preparou para isso. Ele era um homem com uma mente brilhante, com uma formação muito especial dentro das circunstâncias da sua época. Não apenas preparado para ser um teólogo, mas preparado para o direito também. A conversão de Calvino sempre foi uma coisa muito sutil, provavelmente não foi algo bombástico, até porque ele tinha um estilo de vida muito austero. Todos que consideram aqui a vida de Calvino antes da conversão, vê que ele não precisou passar por uma transformação aqui de um mundano para um piedoso. Evidentemente que ele era um homem com a sua natureza caída, mas talvez o seu estilo de vida, talvez os seus projetos, né, o tenham aqui, aquilo que mais tarde nós poderíamos chamar de a graça comum, preservou de muitas das mazelas que o pecado leva o pecador a se envolver. Provavelmente, os seus biógrafos consideram que foi através de leituras do que Lutero fez, melhor, leituras que Calvino fez de Lutero, provavelmente na Universidade de Paris, que era um dos centros, dos redutos do catolicismo, que houve essa conversão. O que nós temos de concreto é o que Calvino fala nos Salmos, na sua introdução aos Salmos, que foi realmente uma conversão lenta e foi uma conversão da mente. A sua mente foi convencida pelo Espírito das verdades da Palavra de Deus. Provavelmente em 1533 deu-se esse processo. Foi um processo, portanto, lento, mas foi fulminante, mudou completamente. E Calvino passou a andar com aqueles que mais tarde vão ser chamados de huguenotes e provocando, evidentemente, a fúria de uma França que estava ainda em dúvida, né, em que caminho tomar. Outro ponto importante desse processo de conversão de Calvino é que, como ele já tinha uma mente treinada na teologia, no direito, Deus usou isso com muita abundância. A mente de Calvino era alguma coisa impressionante. Ele tinha um conhecimento não apenas do latim, do hebraico, do grego, do francês, e tinha uma compreensão aqui do método escolástico no seu melhor sentido, né? Geralmente nós temos um preconceito com a escolástica, parece que é apenas algo da especulação. Mas vamos separar aqui uma coisa da outra. Uma questão é a escolástica enquanto princípio, enquanto aqui pensamento. Outra coisa é a escolástica como método, que enfatiza muito a questão da racionalização, da lógica. E Calvino era muito lógico. O que mais surpreende é que quando lemos aqui não apenas a carta de Calvino ao rei Francisco I,
a sua dedicatória da instituição da religião cristã, mas quando vemos aqui a profundidade do pensamento de Calvino, a sublimidade e a lógica das suas afirmações, fica difícil acreditar que ele tinha apenas, talvez, 2 anos de conversão, quando escreveu as Institutas. Nas suas 7 edições, nós podemos acompanhar aqui, paulatinamente, a evolução da iluminação em Calvino. A cada edição, ele acrescentava, portanto, aqui verdades, apontava princípios. Qualquer estudioso que pegar todas as edições das Institutas, desde o latim até aquele que traduz para o francês, e vai acompanhando, vai perceber que o acréscimo que Calvino dá é um acréscimo da qualidade, é um acréscimo da eficiência e da lógica. E o resultado disso é que, se nós queremos conhecer o pensamento de Calvino, temos que ler as Institutas. É lá que está, portanto, aqui a mente de Calvino, é nas Institutas. A sua construção revela não apenas uma apresentação do que era a religião cristã. Nós sabemos que a dedicatória é quase que um capítulo das Institutas, né? Foi uma das dedicatórias mais longas, né, que Calvino já escreveu. É uma dedicatória apologética, ele faz uma apologia da fé cristã, tenta fazer ver a Francisco I que a fé cristã não era aquilo que os seus inimigos diziam dela e que ela não era nova. Esse é um ponto muito importante. Calvino tinha plena convicção que não estava criando aqui uma teologia nova, uma igreja nova, que estava apenas restaurando, retornando às antigas doutrinas da graça, que haviam sido desconsideradas e desviadas ao longo dos séculos pelo romanismo. É nessa perspectiva, portanto, que as Institutas vão ser escritas. Se constitui, portanto, desde o início, e olha que nós estamos considerando aqui um Calvino com poucos anos de conversão, mas a sua capacidade, a sua percepção, a sua visão do que era a fé cristã é evidentemente uma coisa surpreendente para alguém que tinha tão pouco tempo de convertido e com tão poucos gigantes para subir nos ombros. É verdade que tinha a patrística, é verdade que ao chegar no Novo Testamento ele tinha evidentemente informações suficientes para reconstruir e restaurar aqui o que seria as antigas doutrinas da graça e aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas há um ponto também muito importante nas Institutas, é que a sua divisão, ela é espiritualmente fantástica. Porque o primeiro ponto que Calvino retrata lá é com relação ao conhecimento de Deus. Isso difere aqui de todas as explicações, inclusive da Suma Teológica de Tomás de Aquino. O ponto mais importante é conhecer a Deus. Depois de conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, quem é o homem. E, finalmente, conhecer o mundo, né? E, a partir dessa divisão, que seria espiritual, de como se apresentar a fé cristã, Calvino apresenta todo o seu sistema e aquilo que nós consideraríamos, portanto, aqui a essência da religião cristã. A essência da religião cristã. É talvez compreensível que, geralmente, quando a gente pensa em calvinismo, a gente vai logo para o tulipe. É muito compreensível porque o momento que daqui a pouquinho vamos considerar, que foi a discussão, a controvérsia arminiana, foi fundamental aqui para definir o que seria o calvinismo. O termo calvinismo, ele é contemporâneo do próprio Calvino. Ele era pejorativo, evidentemente, ele vai ser construído e vai ser utilizado pelos seus inimigos de uma forma negativa, mas Calvino teve que conviver com isso. Talvez um dos momentos onde esse termo mais se afirmou não foi necessariamente nas controvérsias de Calvino com os católicos romanos, com a igreja romana. Foi exatamente dentro dos muros da igreja. O termo calvinismo se afirma nas controvérsias dos sacramentos, com relação aos chamados autos luteranos. Foi especificamente na questão da ceia que essas posições entre ser calvinista e ser luterano se afirmaram. A posição de Calvino, que era intermediária dentro dos muros, evidentemente, dos reformados, entre Zwinglio e Lutero, que mais tarde o próprio Bulling, sucessor de Zwinglio, vai chegar a um acordo com Calvino, ela torna o calvinismo aqui
algo que inevitavelmente estava fazendo parte do debate teológico. Então, quando alguém queria afirmar qual é a sua visão com relação à ceia, o corpo de Cristo está presente, é um símbolo, é uma memória, você tinha que se posicionar. Ou você era luterano, ou você era zwingliano, ou você era calvinista. Bom, se não fosse isso, você seria católico romano, né? A visão da missa, né? Então você tinha que se posicionar. Aí a expressão calvinismo surgiu no campo desses debates teológicos. Surgiu no campo das disputas, né? Aí a escolástica entra novamente. O disputatio, né? A construção do pensamento teológico através de debates era algo que fazia parte aqui da agenda de qualquer universidade ou até de qualquer rei. Os reis, quando tinham dúvida, convocavam, né? Talvez numa herança ainda lá da história antiga, no estilo de Constantino e o Concílio de Nicéia, se convocavam então os oponentes para um debate. E Calvino participou de muitos debates. E na questão da ceia, é claro que o primeiro debate essencial sobre isso foi ainda na primeira geração, foi Lutero e Zwinglio. Mas posteriormente Calvino se posiciona. E o posicionamento de Calvino com relação a isso definiu o termo calvinismo. Mas reduzir o calvinismo ao tulipe, por mais importante que sejam esses 5 pontos que lá na controvérsia arminiana vão ser definidos, é uma limitação. O calvinismo é muito mais que isso. O calvinismo é uma visão muito mais ampla da fé, da religião, de quem é Deus, do que é o homem, do que é o mundo. Os 5 pontos do calvinistas, que se tornam mais bombásticos, que provocam tantos debates, são relevantes. São relevantes não por cada um deles próprio, mas por que está por trás. Cada um desses tópicos é crido e é confessado a partir de uma fundamentação bíblica. E quando nós olhamos o tulipe, né, a total depravação, a eleição incondicional e todos os outros pontos, o que está por trás é a sola Escritura. Não há como, evidentemente, separar esses 5 pontos do pensamento de Calvino, mas seria aqui um equívoco reduzir o calvinismo a esses 5 pontos. A doutrina fundamental de Calvino, aquela que evidente deve sempre ser pensada quando nós nos colocarmos como calvinistas ou entendermos a importância de Calvino, é exatamente a supremacia e a suficiência das Escrituras Sagradas. Isso define o calvinismo. Os luteranos, evidentemente, nós não podemos afirmar que os luteranos não tinham essa crença e não tinham essa defesa intransigente. Mas eles acabam, em alguns pontos, né, dando espaço e fazendo aberturas para que a supremacia e a suficiência das Escrituras não seja o seu ponto de partida. A velha discussão entre a posição de Lutero e a posição de Calvino com relação ao culto e à vida, eu acho que é relevante se fazer. Realmente, para Lutero, o princípio, ou melhor, para os luteranos, é: se a Bíblia não proíbe, eu posso. Para Calvino, não. Para Calvino, eu só posso fazer aquilo que a Bíblia prescreve. São posições bem distintas e que leva a consequências e implicações muito práticas na vida. Então, pensar o calvinismo é pensar nesse princípio fundamental, a supremacia e a suficiência das Escrituras. E pensar, em decorrência disso, o senhorio absoluto de Cristo em todos os aspectos da vida. A teologia, o sistema filosófico de Calvino não é apenas racional, não é apenas lógico, discutir a questão da expiação, da justificação pela fé, né? As discussões seriam muito vastas nesse campo, nós sabemos disso, né? Alguns, talvez teólogos bem contemporâneos, consideram que qualquer ramo da igreja que não enfatiza a justificação pela fé não pode ser chamado de reformado. E alguns consideram até que não se pode nem chamar Wycliffe e Ian Hus de pré-reformadores. Bom, é algo que precisa ser aqui talvez discutido, porque o que consideramos aqui como pré-reforma é a afirmação da autoridade das Escrituras, e não uma doutrina específica das Escrituras. Esperar que Ian Hus, 100 anos antes de
Lutero tivesse essa perspectiva de luta, talvez colocar demais na história. Mas tanto Wycliffe quanto o Rus e os hussitas afirmavam a supremacia da autoridade das Escrituras. E certamente, ao avançar nisso, se tivesse oportunidade, se Rus não fosse queimado lá no Concílio de Constança, evidentemente a visão deles iria se ampliar. Assim, quando nós olhamos aqui o próprio crescimento de Lutero, Lutero foi se reformando durante a Reforma. A mesma coisa aconteceu com Calvino. É só acompanhar aqui as edições das Institutas e ver como a sua visão. Agora, indiscutivelmente, né, se nós consideramos aqui um teólogo que teve uma abundância do dom da iluminação, foi Calvino. E ele ficou conhecido não apenas pelas Institutas, pelos seus comentários, pelos seus sermões, pelas suas cartas. A quantidade de cartas que Calvino escreveu. Então, essa projeção. Mas por que Calvino e o calvinismo se tornaram o centro da Reforma? Foi pelo sistema de interpretação? Com certeza. Foi pela vida de Calvino e seu caráter? Com certeza. Mas também porque Calvino esteve envolvido nas questões centrais que eram decorrentes aqui dessa restauração da verdadeira igreja. As questões com relação à suficiência das Escrituras, as doutrinas essenciais foram discutidas, debatidas e apresentadas por Calvino, fundamentadas na Bíblia. Você poderia até não concordar com Calvino, mas dificilmente você teria argumento para contrapô-lo. Por quê? Porque ele se fundamentava nas Escrituras. Ele olhava para as Escrituras e se comprometia a apresentar aquilo que Deus lhe abrisse os olhos para ver. Se Deus não lhe abrisse os olhos para ver, ele ficava calado. Então, Calvino teve um compromisso muito sério com a presença do Espírito na interpretação da Bíblia. Isso torna o calvinismo aqui, ou o sistema de interpretação de Calvino, algo especial que marcou a história da Reforma. Como nós consideramos no primeiro momento, a Reforma não foi feita só por Calvino. Nós não podemos também restringir ou reduzir toda a Reforma ao calvinismo. É um equívoco, não é um erro. O pensamento reformista é evidentemente muito mais amplo. Outros reformadores deram contribuições muito significativas aqui à doutrina reformada. Outros reformadores viram coisas que Calvino não viu, mas Calvino se tornou uma referência. Referência também por causa de Genebra. Genebra se tornou o centro, na verdade, da promoção da fé reformada. Genebra tinha, talvez nos dias de Calvino, em torno de 9.000 a 10.000 habitantes. E tinha pelo menos uns 8.000 refugiados. Imagine só. Só o huguenote em torno de 5.000. Calvino era, recentemente, eu estava conversando com relação a Calvino e missões. E geralmente os missionários, os historiadores de missões, consideram que a reforma falhou no campo de missões. É uma visão muito reduzida. Primeiro porque o que houve de missionários levando aqui as doutrinas da reforma por toda a Europa é uma coisa impressionante. Havia em Genebra italianos, holandeses, franceses, ingleses, principalmente aqueles que estavam sofrendo grandes perseguições. E qual era o propósito de Calvino? Treiná-los, doutriná-los, ensiná-los e enviá-los de volta. Ele enviou dezenas de missionários de volta para o fogo, para a França, em momentos terríveis. E Lutero os encaminhava já sabendo que eles iam para pregar o Evangelho aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos, mas com a espada sobre a sua cabeça. Particularmente para nós que olhamos a história do Brasil como também um momento onde o protestantismo só surge provavelmente na segunda metade do século XIX com sua força, tirando evidentemente aqui os 24 anos de Brasil holandês, temos que olhar para a França aqui da Baía da Guanabara. E temos que olhar para como Calvino enviou 2 pastores de Genebra para cuidar da igreja reformada no Brasil, a primeira igreja reformada de toda a América. O primeiro culto evangélico e reformado foi no Brasil. A primeira
proclamação da ceia foi no Brasil, durante a França Antártica, com pastores genebrinos, com comunidades genebrinas. Os salmos genebrinos foram cantados pela primeira vez na América, no Brasil. Então isso mostra aqui a importância de Calvino para missões, a importância de Calvino para a política, a importância de Calvino para a teologia. Então justifica-se sim. Nós não estamos reduzindo o cristianismo a calvinismo, de jeito nenhum. Nós estamos entendendo que Calvino, no momento da restauração da igreja cristã, foi um vaso utilizado por Deus com amplos talentos e principalmente com uma convicção inarredável da suficiência das Escrituras. A presença, portanto, do calvinismo nessa região da Europa Central, principalmente a região da Suíça, ela mostra como aquelas regiões que estavam mais próximas de Genebra foram fortemente influenciadas pelo calvinismo. Ainda que saibamos que na fronteira estavam lá os luteranos. E, por incrível que pareça, o grande problema dos calvinistas não era tanto com os católicos romanos, mas era mais com os luteranos, devido à questão da ceia. Isso é uma nódoa triste da história da igreja, que esses conflitos intramuros se tornaram às vezes mais preocupantes do que a briga com a igreja que havia se desviado das antigas doutrinas da graça. O muro dos reformadores em Genebra reflete muito isso, reflete a influência de Calvino e a influência dos seus seguidores. Quando estamos considerando aqui, esse muro é um símbolo, portanto, aqui do reconhecimento de uma cidade. Nós podemos afirmar com, é claro, um pouquinho de humildade, mas Genebra só entrou no mapa por causa de Calvino. E olha que ele não era nem cidadão genebrino. Ele era um refugiado francês, e teve muitos problemas. A história de Calvino em Genebra, ela é tremenda, Ele estava passando por Genebra para procurar um lugar tranquilo para produzir, para estudar e para conhecer mais as Escrituras. Farel, então, lhe pressionou de tal forma, com todos os argumentos humanos, espirituais, e ele acabou ficando mais por medo de Farel do que talvez por uma convicção do Espírito Santo. Mas depois Deus lhe mostrou que era o seu lugar. Foi expulso, por não concordar aqui com a questão da prática da ceia, como era o costume de Berna, que a liderança de Genebra queria impor. Calvino não tinha nenhum problema. Calvino não tinha nenhum problema que Berna fizesse daquela forma. Se lá em Berna a prática era de que quando recebesse os elementos da ceia, recebesse de joelho, amém, faça isso. Mas ele não poderia impor à consciência do cristão isso, porque não está na Bíblia. A Bíblia não afirma que é para ser feito assim. Se alguém quisesse fazer, amém. Agora, obrigar os outros a fazer, sem uma base escriturística, era contra isso que Calvino se levantava e não importava onde ele estivesse. Poderia estar em Genebra, diante aqui do conselho, mas ele se recusou a fazer. Vai ser expulso, permaneceu um tempo em Estrasburgo. Quando a liderança viu que Genebra estava se desfazendo sem Calvino, chamou de volta. E lá ele voltou e ficou até a sua morte. E foi, nos anos de tranquilidade, considerado o grande pastor de Genebra, o grande pastor de todos aqueles que chegavam ali em Genebra refugiados. Pastor de huguenotes, pastor de perseguidos italianos, franceses e holandeses. Não houve ninguém, desses refugiados que não reconhecesse Calvino como seu pastor e como seu mestre no ensino. Bem, é nesse sentido que nós vamos considerar então o calvinismo e a tradição reformada holandesa. O calvinismo teve uma influência muito posterior aqui na tradição reformada escocesa. Inicialmente, o próprio processo daquela reforma meia-boca lá da Inglaterra, o anglicanismo, inviabilizou, inviabilizou que o calvinismo se afirmasse na Inglaterra. Teve um momento aqui que foi muito efêmero, quando o príncipe de Gales, Eduardo VI, assumiu depois da morte de Henrique VIII. Então, realmente foi um momento que tinha tudo para a reforma decolar na Inglaterra.
Tinha tudo para que o calvinismo se tornasse a religião dos ingleses. Mas aprove a Deus levá-lo muito cedo. E com a morte de Eduardo VI, até um dos seus conselheiros mais importantes teve que ir embora por causa da perseguição de Maria Sanguinária. Lá vai John Knox. Para onde John Knox vai? Para Genebra, né? Aprender aos pés de Calvino. Tá? Então é interessante que realmente a tradição reformada escocesa, só a partir de Westminster, né, que surge aqui uma possibilidade. E é entre os presbiterianos, os anglicanos continuaram aqui usando apenas alguns aspectos do calvinismo. Mas na Holanda não. Na Holanda o calvinismo foi uma terceira onda que acabou se tornando a mais duradoura. No primeiro momento, é óbvio que a região dos Países Baixos, né, estamos usando a Holanda por um recurso puramente didático, que nesse momento não existe ainda a Holanda, existiam os Países Baixos, as 17 províncias que estavam lá, numa luta renhida, constante e cruel contra o Império Habsburgo, na perspectiva de Carlos V, imperador espanhol. Carlos V era um católico ferrenho, na verdade era o grande protetor do papado, e queria a todo custo, né, subjugar aquelas regiões e queria varrer o luteranismo. Vale a pena lembrar, né, que a dieta de Worms, Lutero teve que estar diante de Carlos V. E Carlos V odiava os luteranos. Quando ele renunciou o seu trono para o seu filho, né, ele realmente disse que sua única grande decepção foi não ter conseguido varrer a heresia luterana. E Filipe II assumiu isso como um projeto de vida. O poderoso Filipe II comprometeu-se diante de Deus de acabar com todos os luteranos. Quando os Países Baixos começaram a assumir aqui o princípio da religião calvinista, ele chegou a dizer, né, que se ele não conseguisse governar uma Holanda católica, era melhor então ele ou matar todos ou ele sair. Era preferível, portanto, não reinar do que reinar sobre hereges. Só para entendermos aqui o quanto os holandeses foram objetos, portanto, de uma perseguição intensa. Se considerarmos de uma perspectiva histórica, foi o metro quadrado mais martirizado da história da igreja, foram os Países Baixos, especialmente a Holanda. O número de mártires foi impressionante. A primeira onda, que foi o luteranismo, teve evidentemente seus adeptos, principalmente os monges agostinianos, que foram para Wittenberg e voltaram para os Países Baixos luteranos. Inclusive, três deles, na verdade, foram martirizados. Isso cerca de 5 anos depois da publicação das 95 teses. Agora, não foi duradouro, né, o luteranismo lá. A segunda onda, por incrível que pareça, na Holanda, foi dos anabatistas. Eles tiveram uma forte presença na Holanda, os anabatistas. Mas também não foram duradouros, foi efêmero, né? Havia um grupo, evidentemente, de anabatistas que continuou, principalmente aqueles mais pacíficos, do Menon Simons, os menonitas. Até hoje, os menonitas e os amistes estão aí para mostrar a influência do anabatismo, portanto, dentro da reforma holandesa. A reforma radical dos anabatistas na Holanda assumiu um caráter mais pacífico. E surgiu os menonitas e a Holanda sempre foi um berço aqui da tolerância e eles continuaram lá. Mas o que realmente vingou e que deu à Holanda uma característica reformada foi o calvinismo. Ainda na Saxônia, no Palatinado, nós temos aqui um eleitor, Guilherme III, que se tornou, na verdade, aqui um calvinista por convicção. É interessante quando você lê a história de Guilherme III, porque quando ele estava no meio dessa controvérsia da ceia, ele não quis nem ouvir Zwinglio, nem ouvir Lutero, nem ouvir Calvino. Ele foi para a Bíblia. E ele não queria ouvir essas informações e foi para a Bíblia, e pela Bíblia se convenceu que a interpretação de Calvino era mais escriturística. Então nós temos realmente um eleitor reformado. É esse eleitor que vai trazer, portanto, aqui para o seu Palatinado, a sua província, o Guido de Bresse. Alguém também que passou por um processo,
foi para Genebra, aprendeu aos pés de Calvino, aprendeu aos pés de Beza e se tornou, portanto, o grande reformador da Holanda. Se a Holanda tem um reformador, é Guido de Bresse. Tá? Um homem extremamente piedoso, extremamente aqui convicto da supremacia e da suficiência das Escrituras, e o autor da Confissão Belga. A Confissão Belga foi escrita por esse único pastor teólogo e se tornou um dos símbolos de fé mais aqui considerado por toda a cristandade. A Confissão Belga é um resumo, é uma síntese preciosa. É claro, ela tem uma forte influência da Confissão de Rochelle, francesa, e obviamente das Institutas de Calvino. Em 1561, quando ela foi editada, estavam provavelmente, não detectei isso, mas talvez na 5ª edição das Institutas já. Tá? Na verdade, a última edição das Institutas vai ser 1559. A Confissão Belga é de 1561. Não sei se o Guido de Bresse teve acesso a todas também essas edições das Institutas, mas certamente as primeiras ele teve. Portanto, é uma base. A Confissão Belga é fortemente influenciada pela Instituta da Religião Cristã de Calvino. Essa imagem que você tem aí na tela foi quando Bresse acabou sendo aqui capturado, preso e levado. Depois de ser jogado num calabouço, ele era um pregador tão aqui vigoroso e um teólogo tão aqui reconhecido que as pessoas iam visitar para conhecer e para ouvi-lo. Ele está aqui, né, pregando para uma das damas, né, do Palatinado para ouvi-lo. E ela ficou horrorizada como ele estava sendo tratado. As cadeias, né, o local. E ela parece que perguntou se ele não se incomodava com isso. Ele disse, olha, eu não posso me incomodar com isso se eu sou livre, se a minha alma é livre. Tá? E pregou ali para ela e os testemunhos dele eram impressionantes. Ele vai ser condenado a ser enforcado e é exatamente o testemunho desse mártir que impressiona. Subindo no cadafalso, depois de falar ao povo, né, e orar, e posteriormente ser enforcado, as suas últimas palavras foi para que, orientando e exortando o povo a respeitar as autoridades e estar pronto aqui a não apenas entregar o pescoço e o corpo para que o nome de Deus fosse glorificado. As cartas de Guido de Bresse para sua mãe, para sua esposa, é uma declaração de uma piedade impressionante. Tá? A carta que ele escreveu para sua esposa mostra o quanto esse autor da Confissão de Belga escreveu, portanto, a partir do seu coração, da sua alma. Tá? Bem, outro grande documento da tradição reformada é o Catecismo de Heidelberg. E aí nós temos que, mais uma vez, chamar a atenção para o eleitor da Saxônia, né? Guilherme III. Foi ele que trouxe aqui Ursinos, foi ele que trouxe aqui os dois grandes, talvez, teólogos que vão contribuir para a construção do Catecismo de Heidelberg. Quando você lê o Catecismo de Heidelberg, você vê que ele foi pensado, ele foi construído a partir de uma perspectiva muito piedosa. Tá? A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é alguma coisa que já mexe com todo cristão, né? Sobre onde encontrar conforto para a vida. É impressionante o Catecismo começar assim. Não começa quem é Deus, não começa quem é Jesus, não começa quem é o Espírito Santo, mas como encontrar conforto nesta vida, né? Porque esse é o papel da religião cristã. A religião cristã veio para dar resposta a todas as questões existenciais que o homem pode levantar. E esse catecismo foi construído a partir de um pedido do Guilherme, o piedoso, é assim que ele é chamado. Mais tarde, quando ele se apresentar diante do Maximiliano, e quando ele foi se apresentar diante do Maximiliano, que era o imperador espanhol, que sucedeu a Filipe II, ele não foi levado ao imperador por causa dos católicos romanos.
foi por causa dos altos luteranos, que consideravam que ele estava, portanto, aqui abandonando a confissão de Augsburgo. Tá? Exatamente pela posição dele com relação à ceia. Esse conflito no intramundo da reforma é uma coisa triste. Mas foram exatamente os altos luteranos que queriam subscrever a confissão de Augsburgo e a posição de Lutero com relação à ceia, que é um intermediário entre a consubstanciação e a transubstanciação. Acho que qualquer teólogo tem dificuldade de explicar o que Lutero queria dizer com aquilo, né? Não tem como interpretar aqui a posição de Lutero. Ela não tem fundamento nem na lógica, né? Dá para escrever 95 teses contra essa posição de Lutero com relação aqui à ceia, né? A coisa é tão séria que no confronto lá com Zwinglio, Lutero prepara um verdadeiro circo, tá? E depois de discutir, os argumentos de Zwinglio eram muito mais sólidos, parece que Lutero apela. Então ele escreve no quadro alguma coisa, cobre, né? E depois chama lá todo o auditório, aí tira o véu e lá estava, né? Este é o meu corpo. Ora, se Jesus disse que o pão é o meu corpo, então é o meu corpo. Por favor, né? Aí é uma questão nem só de hermenêutica, mas de pura lógica, né? Qualquer aluno de escola dominical diria, mas como é que Jesus pode dizer que ele e o pão é o seu corpo se ele ainda estava vivo? Mas deixa para lá, tá? Então voltemos aqui ao Guilherme III sendo levado para ser julgado por uma questão muito básica. Se ele continuava subscrevendo a confissão de Augsburgo, se ele era um calvinista. E como eu afirmei, o termo calvinismo vai ser sempre usado pelos adversários de forma pejorativa. Não era algo assim para enaltecer Lutero. Era para pegar esses pontos onde o calvinismo era mais enfático para causar aqui um elemento de discórdia, e principalmente era visivelmente para avacalhar, era pejorativo mesmo, o termo calvinismo. Tá? Bem, outro documento, além do Catecismo de Heidelberg, que é uma obra preciosa, uma síntese das verdades que a Escritura traz, são os cânones de Dort. Tá? Aí você tem a imagem, é o primeiro sínodo, na verdade é o primeiro concílio reformado ecumênico. Eu creio que participaram mais de 58 teólogos de várias partes do mundo, até anglicanos participaram do sínodo de Dort. Ele foi suscitado pela questão arminiana, pela controvérsia arminiana. Armínio estudou aos pés de Beza, né, e de repente ele começa a ter uma interpretação diferente de algumas posições de Calvino com relação à salvação, a ordem salutis, né, a ordem da salvação. Alguns dizem que já em Genebra ele apresentava essas discussões e debates, mas posteriormente ele acaba explicitando aqui sua posição contrária ao tulipe, né, aos pontos essenciais aqui da doutrina de salvação da perspectiva de Calvino, para não reduzirmos o calvinismo ao tulipe. Agora, é claro, né, ele vai disputar aqui com Romaros, que era alguém que seguia na interpretação, na visão. Obviamente que nós não temos um conflito aí entre Calvino e Armínio. Ambos morreram antes, né, do sínodo de Dort. Esse sínodo ocorreu em 1618 e 1619. Foi um sínodo que caracterizou aqui uma importante reunião de reformados. E o ponto de questão central, houve 6 pontos para serem discutidos. Um dos pontos era exatamente a posição de Armínio. E foi aí, precisamente no sínodo de Dort e nos cânones de Dort, que surgiu essa descrição aqui formal dos 5 pontos. Que cada ponto rebatendo Armínio era um debate estilo escolástico, né? E como a escolástica começava exatamente apresentando o erro para depois apresentar a verdade, o sínodo seguia esse mesmo enredo. Então apresentava-se o pensamento de Armínio e o contraponto bíblico de Calvino. E depois havia a votação, as escolhas, e o resultado era evidentemente aqui, que
Os arminianos foram considerados, portanto, hereges e errados. Houve uma perseguição triste, muito triste, né? Porque, evidentemente, muitos foram enforcados por continuar arminianos, muitos tiveram que fugir, muitos tiveram que escapar aqui de perseguições, e depois realmente amenizou. Mas no primeiro momento houve uma perseguição aqui desconfortável daqueles que tinham uma posição arminiana. Tá? Isso precisa ser considerado também, né? A tradição reformada vai ter esses três grandes documentos de fé. A tradição reformada holandesa, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Isso constitui os principais documentos de fé da tradição reformada holandesa, distinta da tradição reformada escocesa. Distinta não na essência, mas nas ênfases. Mas isso é uma outra história. Tá? Outro ponto importante da tradição reformada holandesa é que a Holanda se tornou um reduto da tolerância religiosa. Lá conviviam anabatistas, zwinglianos ainda, luteranos, do alto luteranos e até os luteranos mais moderados, judeus. Havia uma grande tolerância para o judaísmo. Isso talvez é um aspecto positivo, mas que vai trazer alguns problemas, porque nunca a religião deixou de estar vinculada ao Estado na Holanda. Guilherme III, né, todos os eleitores que assumiram, né? Talvez essa questão do eleitor precise só um esclarecimento. Gente. Nós estamos no Sacro Império Romano Germânico. Quando eu falo do eleitor da Saxônia, eu estou dentro do Sacro Império Romano Germânico, não estou nos Países Baixos. Ali é um território alemão, tá? De forte influência francesa, é verdade, mas ainda um território alemão. A cultura era muito francesa. Então, ser eleitor era ter uma dignidade muito especial, de poder, portanto, aqui escolher ou participar do processo de escolha do imperador. Então, ser eleitor era estar numa posição política muito importante. Sabemos como isso foi fundamental para que a reforma luterana pudesse ser vitoriosa, né? O nacionalismo aqui Deus usou para conter aqui a fúria de Carlos V. Bem, então quando você considera a reforma holandesa e os seus dogmas e os seus credos, você tem que lembrar também da fundação da Universidade de Leiden, ou de Leida, né? Latinizando aí. Essa universidade foi criada aqui pelo Estado e era um dos centros de promoção do calvinismo, tá? Da fé reformada holandesa. Aqui se formaram muitos e muitos teólogos. Aqui você tinha uma precisão do ensino do calvinismo. Mas, ao mesmo tempo, fora de Leiden, né, as coisas começaram a tomar outros rumos. O século XVII inteiro teve muitas controvérsias, teve, evidentemente, também muitos pontos de discussão e debate, mas ainda a fé reformada estava presente, fundamentalmente na Universidade de Leiden. Aí você tem uma imagem do século XVII da biblioteca, né? Talvez se você olhar com mais detalhe, ainda ver aqui as correntes que amarravam os livros ainda, uma coisa bem interessante. Mas já era uma biblioteca considerável. O Estado bancava isso. Os pastores tinham uma dignidade muito grande, social. Econômica não, tá? Geralmente, muitos desses pastores aqui eram bolsistas, bancados pelo Estado. Né? Então havia uma preocupação do Estado de formar aqui pastores cultos e preparados para o ensino. É verdade que se a correspondência econômica e social não era equivalente, mas a dignidade de um pastor reformado na Holanda era alguma coisa impressionante, muito impressionante mesmo. Bom, mas vem então o século XVIII, e tanto o Estado quanto a Igreja foram fortemente afetados aqui pelas brumas dos ideais revolucionários franceses, do liberalismo, do modernismo, do racionalismo, da secularização. Essa secularização atingiu fortemente a Universidade de Leiden e atingiu fortemente a Igreja.
a ponto de se pensar realmente aqui em que ela não iria sobreviver. Mas sobreviveu. Sobreviveu. Apesar da enciclopédia estar sendo ensinada dentro de Leiden, a Holanda, pela sua tradição de tolerância, abrigou muitos refugiados aqui, perseguidos por questões da sua própria visão iluminista, né? Descartes foi para a Holanda, né? Descartes, Newton teve uma passadinha lá. Então, geralmente, quando você não tinha era perseguido por questões aqui intelectuais, Holanda era o destino. Foi assim, né, com os huguenotes franceses, vai ser assim, na verdade, com os perseguidos depois do fim do período puritano na Inglaterra. Muitos que não foram para a Escócia atravessaram o Canal da Mancha e foram se refugiar na Holanda. A Holanda era uma porta aberta de refúgio. A tolerância era uma das doutrinas da política de Estado. Então, isso contribuiu, teve prós e contras, né? E as ideias que em outros lugares eram barradas e blindadas, na Holanda elas circularam livremente. Isso afetou tanto o ensino, como afetou a vida na igreja, afetou o Estado. Tá? Bem, eu creio que, no primeiro momento, antes de passarmos agora para o neocalvinismo holandês, né, que já seria a partir de Van Prinster, de Bavinck e principalmente de Kuyper, eu creio que nós precisamos fazer algumas considerações para fundamentar aqui a nossa visão do neocalvinismo holandês. A primeira delas, tá? Para a gente estabelecer os pontos de debate e de discussão. Primeiro, o cristianismo não pode ser resumido ao calvinismo. Quando enfatizamos o calvinismo, nós precisamos sempre chamar a atenção disso. Porque senão nós vamos chamar não de cristãos, mas de calvinistas. E é um equívoco. Na verdade, é um erro, é uma heresia dar essa ênfase. Nós precisamos sempre fazer esse recorte cuidadoso. Tá? O calvinismo é apenas uma expressão de restauração do verdadeiro cristianismo no período da Reforma Protestante. Na nossa visão, e na visão de muitos, a melhor expressão, o melhor retorno às antigas doutrinas da graça. Mas não é o cristianismo. O calvinismo também não pode ser o único parâmetro da teologia reformada. Reduzir a teologia reformada ao calvinismo também é um equívoco. A teologia reformada é para além do calvinismo. Mas, mais uma vez, se houve um sistema teológico que não apenas apresentou a fé reformada com toda a sua sublimidade e excelência, além do calvinismo, nós desconhecemos. Mas não é o único, né? Nós não podemos, portanto, aqui enfatizar tanto o calvinismo e desprezar, talvez, o caráter que os luteranos... Temos algumas críticas ao luteranismo, é verdade, mas nunca imaginar que ele vai ser aqui descaracterizado também como um dos ramos muito importantes da reforma. O calvinismo não se limita ao tulipe. O calvinismo é muito mais do que os 5 pontos. O calvinismo é essa compreensão da vida toda, de toda a vida à luz das Escrituras. Tá? É claro que o ponto, naquele contexto, pensando ali na controvérsia arminiana, esses pontos precisariam ser bem firmados, estabelecidos, nós entendemos. Mas o problema é que nós estamos em 1618. Nós estamos aqui há décadas de Calvino. Imaginar que tudo que Calvino fez durante todo o seu longo ministério foi enfatizar o tulipe, não tem consistência, nem histórica, nem teológica, muito menos aqui se você olhar o volume de obras que Calvino escreveu. Tá? O outro ponto para a gente considerar é que no calvinismo pode se tratar de um mero ismo. Um mero ismo, como outro qualquer, se não se considerar a tradição histórica, né? Se não se considerar o que ele vai representar, o que é que representa, portanto, aqui a influência ou a inspiração neocalvinista. É um retorno aqui. É um retorno às antigas doutrinas da graça. É um retorno ao calvinismo, porque o calvinismo é um retorno às antigas doutrinas da graça.
E o neocalvinismo assume ênfase e distinções em cada espaço que está. Então, quando tratamos do neocalvinismo holandês, nós precisamos olhar realmente se aqueles que construíram o termo, como Kuyper e outros, até que ponto eles estão aqui voltando ao neocalvinismo por uma circunstância histórica, que eu creio que é plausível, né? Obviamente, quando Kuyper vai se levantar, isso é para o outro momento, nós vamos considerar que ele está olhando uma igreja e um Estado que se afastaram das antigas doutrinas da graça, que acabou se tornando, portanto, alvo das influências do liberalismo teológico, do modernismo cultural, da secularização. E aí eles apresentam qual seria a solução para contrapor essa utopia, essa ideologia tão arrasadora. Seria um retorno a antigas doutrinas da graça que os holandeses historicamente tinham como parte da sua herança. Aí eu entendo o neocalvinismo, tá? Eu entendo como um retorno a um instrumento, a um argumento, a um sistema que pode fazer não apenas frente, mas pode não apenas blindar, mas destruir todos os sofismas e todas as fortalezas que o secularismo, que o racionalismo, que o modernismo estavam aqui infiltrados na igreja, no Estado, na sociedade holandesa. Aí o neocalvinismo holandês tem o seu lugar, tem o seu momento, tem o seu papel. O neocalvinismo se torna relevante na medida em que restaura o princípio de Calvino, de sola escritura, como lâmpada e luz para orientar o cristão em todos os aspectos da vida. É nesse ponto, portanto, que nós precisamos considerar, debater, discutir e refletir. Vamos ao debate, então.